quando ninguém me vê. Na intimidade ali, quando só Deus me vê. Quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. Exatamente ali, quando ninguém me vê, que Deus faz a obra em mim. E é ali, só eu e Deus ali, no quarto de oração, com meu joelho no chão, que Deus faz a obra. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. Quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. Quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. E é ali, exatamente ali, quando ninguém me vê, que Deus faz a obra em mim.
quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. Quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. Quando ninguém me vê, na intimidade ali, quando só Deus me vê. E é ali, exatamente ali, quando ninguém me vê, que Deus faz a obra em mim. E é ali, só eu e Deus ali, no quarto de oração, com meu joelho no chão, que Deus faz a obra. Paz do Senhor, meus amados, Deus abençoe cada um dos irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje se preparem, anotem, porque tem muita coisa e Eu acho nós que tem não muitos áudios podemos. abertos, não dá para ouvir, hein? Já fechei. Beleza. Conseguem me ouvir bem? Agora sim. Deixa eu ligar, deixa eu ligar aqui as luzes, para vocês me verem bem também, verem toda a minha beleza. Perdoem, perdoem, eu estou um pouco com sinusite, mas a gente vai trabalhar. Muito bem, vamos iniciar aqui o nosso texto, para a gente não perder tempo, abrindo aí o nosso principal texto de hoje, Gênesis capítulo 4, como eu prometi a vocês. No capítulo 3, a gente encerrou com Adão sendo lançado fora do Éden, com sua mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher teve dois nomes, né? Não era Ravá no início. No início era Ixá. Onde está isso? Capítulo 2, verso 23, que vai dizer que o homem chamou ela de varoa, de mulher, porquanto do varão foi tomada. Homem, varão é Ish, e mulher, varoa é Ixá. E aí, depois que isso acontece, é que Adão vai chamar Eva lá na frente, capítulo 3, de Eva, Ravá. Bom, por que isso é importante? Porque é esse o nome que ela recebe com a característica daquilo que ela será. Prestem atenção que em toda a Bíblia, toda, sem exceções, tudo que acontece é porque deixa eu,
Oh, Jesus, eu não botei o link. Perdão. Não vi que eu não botei o link, gente. Do Lehigh. Perdão, me perdoe. Sim. Então, Eva recebe agora o nome, mãe de todos, naquilo que ela vai acabar fazendo. E o interessante é que muitas vezes você se perde nisso. Ou pelo menos muitos de nós, enquanto pais, nos perdemos nisso. Botamos qualquer nome em nossos filhos. E para o povo de Israel, o nome é muito importante, tá? Mas vamos ler aqui rapidinho e você entender os segredos que tem aqui por trás. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem, um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aqui nós vamos trazer duas coisas já para começar. Primeiro, que após a queda, lembrem-se disso, Deus deu uma promessa para Eva que ela teria um filho varão. Então, quando Eva engravida, e aqui pais, prestem atenção, hein? Você que é pai e mãe, cuidado com as promessas que são feitas, para que você não interprete o que você quer e não seja o que Deus quer. Ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: olha, que não foi Deus que disse. Alcancei do Senhor um varão. Quem deu a luz a Caim foi ela. Ela deu o nome de Caim. Ela o chamou de Caim. Caim é possessão. E eu vou explicar depois o que é. Não é possessão demoníaca, não. É sentido de ter posse. Por quê? Porque agora Eva acredita cegamente que é Caim que vai trazer de volta o religare, a religação entre o homem e Deus. Como eles pecaram, Deus prometeu, queria fazer a restauração, pisando a cabeça da serpente, eles agora acreditam que é ele, Caim, chegou. E o que isso é importante para nós? Muitas vezes Deus nos dá uma promessa, e na primeira coisa que acontece, a gente acha que já é a promessa se cumprindo. Cuidado, cuidado, porque o diabo ele é um excelente imitador. Às vezes você acha que o que está vindo vem do Senhor e não vem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Isso não quer dizer que Caim não fosse um homem de Deus. Até aqui era. Só que aí vem uma coisa interessantíssima para os pais que têm mais de um filho. E deu à luz mais a seu irmão Abel, Ravel. Ravel significa passageiro, sopro, um vento, um Zé Ruela, um Zé Ninguém. A verdade é essa. O sentido do nome Ravel é esse. E aí ele diz: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Prestem, gente, isso aqui é fundamental para a nossa vida. Adão e Eva, Adão e Havá, eles colocam sobre Caim toda a sua esperança, todo o peso da família. É o filho mais velho, é sobre ele que está a primogenitura. Ele é o filho em que tudo se espera. Quando vem outro filho, que veio sem planejamento, esse aí é qualquer, é mais um, é um qualquer. Isso é importante, que muitos pais menosprezam os outros filhos em detrimento de um. Ah, porque não tem um filho preferido? Muitas vezes tem, e o pior, deixa transparecer. Por quê? Porque, como seres humanos, nós temos uma coisa chamada afinidade. É óbvio que um pai que gosta de pescar e ele tem dois ou três ou quatro filhos, e um desses filhos gosta de pescar com o pai, é óbvio que esse filho vai ter um entrosamento maior com o pai. Quando o pai chamar, vamos pescar, ele, bora, meu pai.
Os outros vão ficar em casa, vão jogar bola, fazer o que quiser, jogar videogame. E ele vai com o pai. Quem vai estar mais tempo com o pai? Quem vai ter mais carinho do pai? Esse que pesca. Então, cuidado, pai, para você não fazer diferenciação do afeto emocional do seu filho. E nós vamos ver as consequências daqui a pouco dessa discriminação familiar. E o interessante é que eles colocam no texto, o texto é belíssimo. Abel foi pastor de ovelha. Por que isso é colocado aqui? Tem dois sentidos fundamentais. A velha é passageiro, um vento, um Zé Ninguém. É ligado a pastor de ovelha. Qual era o desejo de Abel? Abel não queria o que seu irmão queria. Abel queria ter o controle sobre as ovelhas. Guarde essa informação. E Caim? Caim é possessão, é ter posse. Aqui nós temos duas questões que habitam dentro de nós. Lembre que Caim e Abel, você tem que entender que eles são para nós uma paráfrase de nós mesmos. Nós temos Caim e Abel dentro de nós. Caim é aquele homem que quer ter posses, que quer ganhar dinheiro, que quer ter carros, casas, fazendas, helicópteros, e ele perde a presença do Altíssimo. Já o outro, Ravel, não faz nada, você vê, não tem uma palavra de Ravel, não tem um feito dele, não tem nada. Ele só queria saber do lado espiritual. Ótimo. Mas cadê as obras de Ravel? Nada. Ravel não fez nada. Passa incólume, não afetou a vida de ninguém. Então, esse conceito é o mesmo que habita em nós, os dois opositores. Por um lado, nós temos o desejo de conquistar, de trabalhar, de comprar coisas, de ter coisas, porém, tem que tomar cuidado para que isso não seja desenfreado. E do outro, nós temos Abel, que queria cuidar de ovelhas, mas, pelo seu desejo desenfreado, também não fazia nada. Abel não construiu nada, não bateu um prego. Nem ajudar seu irmão ele ajudava. Só queria saber de ficar lá, deitado, sentado, olhando as ovelhinhas e acabou. Aí o texto, no meio disso, ele abre uma coisa muito interessante quando ele diz: E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante. O que é que ocorre aqui? Passa-se um tempo, o Senhor ensina sobre dízimos e ofertas, principalmente aqui dízimos, né? E aí o que é que ocorre? Caim traz qualquer coisa. Caim não seleciona, Caim não escolhe, Caim não oferta, entendendo que até o que ele tem, quem deu a ele foi o Senhor. Já Abel percebia isso. E o que é que ele faz? Ele escolhe um dos seus primogênitos e traz. E aí vem uma coisa importantíssima. Nas anotações judaicas, há uma comparação muito interessante. O que é que uma ovelha nos dá? Pelo menos duas coisas. Carne, que tá representada pela gordura, e a lã. Guarde essa informação, hein? A lã. Por que isso é interessante? Porque, segundo as anotações judaicas, não está na Bíblia, mas a reflexão que se faz é que Caim também trouxe algum tipo de vestimenta. E essa vestimenta seria tirada das plantas. Que vestimenta é essa? O linho.
Por isso, em Deuteronômio, Deus vai dizer: não misture a lã com o linho. Por quê? Porque ambos têm essências diferentes. Eu não posso fazer algo para o Senhor com mistura. Ou vem do meu coração, ou é com objetivo financeiro. Ou tem objetivo financeiro, ou não veio do seu. Mas, Alex, eu não posso fazer algo de Deus com objetivo financeiro? Nesse sentido, não. Se é para Deus, não pode ser financeiro. Se é financeiro, então é para você. Ah, eu vou abrir uma escola de teologia. Pode abrir, pode cobrar, mas não diga que é para Deus, diga que é para você ganhar a sua vida, o seu sustento, ensinando pessoas a conhecerem o Senhor. Amém. Mas não diga que é uma oferta para Deus. Não, não é. Oferta para Deus é sacrifício. Eu dou sem pedir nada em troca. E é por isso que no final do verso 4, o Senhor diz: atentou o Senhor para Abel. Preste atenção, ele não diz que atentou para a oferta primeiro. Primeiro é para Abel e depois é para a oferta. E a mesma coisa com Caim. Mas para Caim e para a sua oferta, em segundo lugar, não atentou o Senhor. Por quê? Porque não adianta você ofertar. É o que Jesus fala lá na frente sobre a oferta. É o que o Novo Testamento inteiro vai falar. Se você tiver um problema com seu irmão, não adianta ofertar. Se você quer ofertar, igual aquela viúva pobre, como Jesus cita, ela deu mais do que todo mundo, que ela deu do coração. Esse é um problema que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Dar sem a necessidade de ter de volta. Pô, Alex, e como eu faço isso? Vou dar uma dica. Reduza o seu padrão de vida. Muitas vezes nós queremos ter uma vida luxuosa, uma vida de riquezas, uma vida com muitas coisas. Eu vejo irmãos que nem é riqueza, mas eu vejo irmãos que querem ter três, quatro televisões, e todo mundo troca de televisão, todo mundo troca de celular. Meu irmão, quanto mais você faz isso, mais você precisa trabalhar. Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para Deus. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, estou dizendo para você buscar um equilíbrio. Seus filhos, sua família precisam da sua presença. É a presença do pai que faz toda a diferença dentro de um lar. Claro, como eu disse, não vai ficar o tempo todo, tem que trabalhar, mas há de se ter um equilíbrio. Bom, e aí vem, mais uma vez, como eu disse aos pais, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Por que isso é importante? Porque Caim foi criado pelos pais quase que com uma idolatria. Tanto que quando ele vai fazer oferta, quem é que deveria fazer pela lei? Ah, mas não tinha Torá ainda, mas o Senhor já ensinava a Adão e sua família. Desde o capítulo 1, Deus já ensinava, a partir do verso 26. Então Deus já tinha leis para os homens. O que é que Abel faz? Ele passa essa autoridade para Caim. Ele se submete a Caim. Não, o sacerdote, o líder agora é Caim, e ele vai fazer oferta ao Altíssimo. Ele não se sente capaz, preparado para liderar a sua família e passar para o filho mais velho. Isso aqui, gente, é importantíssimo para nós. Porque esse mesmo erro de Abel vai acontecer com Davi. O Davi, o rei, ele é questionado por Absalão pelo estupro de Tamar causado pelo seu mais velho. Na Absalão diz: eu vou resolver. Só que Davi não resolve. Por quê? Porque Davi se sente incapaz. Incapaz. E é isso que nós muitas vezes não percebemos.
Aminon, que era esse irmão mais velho, forte, pode ver, a Bíblia vai dizer que ele era forte, bonito, poderoso, homem consciente, cheio de sabedoria. Davi havia cometido um pecado, se sentia sem moral, não teve pulso para exortar o próprio filho. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, pai e mãe. Você não é pai e mãe porque você é perfeito. Você é pai e mãe porque Deus lhe deu uma autoridade sobre os seus filhos que transcende os seus erros, que é superior aos seus pecados. Então, a sua autoridade, independente do erro que você tenha cometido, é sobre os seus filhos. E se você não exercer essa autoridade, a sua casa vai cair em ruínas. Então, Caim foi criado idolatrado, achando-se o cara, o ego inflamado, o que eu gosto muito de chamar, né? De árvore frondosa. É aquela alma, sabe? Que faz. Já viu uma árvore frondosa, ela não tem fruto, mas ela é cheia de folha, faz um barulho. Assim a nossa alma, nosso ego. Faz um barulho gigantesco quando chove, já viu? Bate o vento, ela... mas não tem fruto nenhum. Ele se ira, o ódio toma conta dele, porque a inveja do irmão. Como é que Deus aceita esse Zé Ninguém e não aceita a minha oferta? Quantos irmãos nós temos assim na igreja, queridos? Que Deus não fala com ele, mas fala com Dona Mariazinha lá no fundo da igreja. E ela orando, bota a mão e cura. Ela orando, expulsa demônio. Ela orando, Deus bota os filhos dela para chegar em lugares de gerência nas empresas que trabalham. E aquele cara ali, rico, poderoso, o filho nas drogas, a filha da prostituição, a casa destruída, a mulher alcoólatra. E ele se ira, porque ele não aceita que ele, o Todo-Poderoso, não tenha uma vida como a Dona Mariazinha. E aí vem a expressão interessantíssima chamada descaiu-lhe o semblante. Essa expressão é interessante porque ela mostra no original o amargo que tomou conta da vida de Caim. Caim deixou nítido para as pessoas que ele estava perdendo a graça de viver. Mas olhe como Deus faz. Assim como Deus fez com Adão, Deus fez com Caim. Antes de pecar, Deus avisou a Adão: não coma, porque vai dar bronca. A mesma coisa o Senhor percebe de Caim e diz a ele: Caim, por que você cirou? Por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se você, se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor percebe quando eu e você estamos errados, irados, iracundos, com inveja, com ciúme, e ele toca o nosso coração. E ele diz: olha, se você não mudar, essa expressão hebraica é: se você mudar o seu pensamento, você será aceito. Não sinta inveja do seu irmão, faça o que tem que ser feito. Porque muitas vezes nós erramos e nós colocamos o defeito no irmão que acertou. Não. Se o irmão foi aceito e você não, qual foi o erro que você cometeu para não ser aceito? Não é ter inveja dele, não. É buscar se consertar. Olha, eu não fui aceito porque eu dei qualquer oferta. Ô, Senhor, me perdoe. Eu errei. Eu não dei com o meu coração inteiro, como diz Segunda Reis. O Senhor sabe quando nós vamos fazer e Ele nos dá a chance de não errar. E Ele diz: olha, o seu desejo é contra você. Porque, irmãos, dentro dessa minha trajetória lidando com a alma humana, uma coisa que fica clara na psicanálise e na Bíblia
é que ninguém tem poder sobre as emoções. Você vai sentir as emoções. O que você tem poder é sobre como você vai lidar com o que você sente. Eu estou irado, estou com raiva. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou sair quebrando tudo ou eu vou para o meu quarto orar e chorar? Eu estou com inveja. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar mal do meu irmão ou eu vou me calar e vou para o meu quarto pedir ao Senhor que tire esse sentimento do meu coração? O sentimento vem. Todos nós sentimos raiva, amor, ódio, paixão, desejo, ira, inveja, tudo nós sentimos. O problema está em como nós lidamos com essas emoções. E olha como é que a coisa acontece. Se você não tomar conta, ela te domina. E domina mesmo, viu? Domina de tal forma que você não sabe mais como sair daquela situação. E o pior, quando você percebe, você cometeu algum erro, e aí a coisa complica para o seu lado. Você percebe que se excedeu. É por isso que agora eu vou revelar para vocês um dos maiores mistérios da igreja. Preste atenção. Muita gente nunca entendeu isso, mas você vai entender agora. Pastor Alex, por que é que Deus diz que a ele pertence a vingança? Preste atenção nesse conceito, ele é muito importante. Se eu, Alex, fosse me vingar de alguém que me fez mal, com a minha vontade, eu cairia no pecado de Caim, eu me excederia, porque eu não tenho como medir a justiça idêntica. Por exemplo, se uma pessoa pisa no meu pé e machuca o meu dedão, eu não vou ter como saber exatamente a pressão em quilograma que ele fez sobre o meu pé, nem exatamente o lugar que ele pegou do meu pé, para eu fazer idêntico a ele. É impossível. Até pela ordem construtiva dos receptores do corpo humano, pessoas têm mais ou menos receptores em algumas áreas do seu corpo. Então, a mesma pessoas diferentes vão sentir a mesma dor em intensidades diferentes. Às vezes, um é mais suscetível à dor do que o outro. Então, para que eu não me perca no pecado, para que eu não me torne uma pessoa perversa, cruel e me perca na injustiça, Deus disse: olha, eu tenho a vingança, porque eu sei ser justo juiz, vocês não. Se o cara pisar no teu pé, tu mata ele. E é assim que nós fazemos. Então Deus tira de nós esse poder para que nós não sejamos condenados dos nossos próprios desejos. Foi o que aconteceu com Caim. Aí o verso 8 vai dizer: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Primeira coisa aqui que a gente precisa deixar claro: não existia morte naquele momento. Não existia assassinato. Por isso você vai entender que lá na Torá, em Deuteronômio, Deus diz que aquele que mata vai restituir e em alguns casos ele vai ser morto. E por que Caim não morreu, já que ele tirou a vida de um inocente? A vida do inocente é morte para quem matou. E por que Caim não morreu? Porque Caim não tinha consciência de que a agressão dele mataria seu irmão, tiraria a vida do seu irmão. Ele quis agredir? Quis. Ele agrediu? Agrediu. Desproporcional? Provavelmente. Levado pela emoção? Sim. Mas não houve o dolo. Ou melhor, não houve a culpa, houve só o dolo. Houve o acidente. Dolo é quando você faz sem querer fazer. Não, eu bati, mas eu não queria matar. Isso é dolo. Agora, quando eu mato querendo matar, aí é culpa. Então, quando Caim agride Abel, ele não queria matar o seu irmão, até porque ele não sabia o que era matar. Ninguém sabia aí o que era matar.
e eles fogem dali. Mas o que será que eles disseram entre outros? Bom, a Bíblia não relata. Mas é aqui que eu quero chegar com você. O nome Ravel e o que ele fazia, cuidar de ovelhas, mostra que Abel era provavelmente um homem que queria ter controle sobre as ovelhas. Como eu disse, não fazia nada, só queria saber de cuidar de ovelha. Não construiu nada, não tem uma citação de Abel fazendo alguma coisa na Bíblia. Perdão. Sabe por quê, irmão? Temos que tomar cuidado com isso? Porque se de um lado nós temos um cara que quer ter tudo, que pouco se importa para a obra de Deus, que é Caim, do outro temos gente que quer só viver da obra sem fazer nada. Preguiçosos, não constroem nada, não ajudam ninguém, não fazem nada, quer só tosquear as ovelhas, tirar lã e carne. Muito cuidado com isso. Os aproveitadores. Abel foi um aproveitador. Mas Deus aceitou a oferta dele. Claro, a oferta dele era de coração, mas ele se corrompe depois dali. Ele se corrompe. Provavelmente, não sei, Caim foi tomar satisfação com ele. Quem mandou você fazer a oferta se o sacerdote sou eu? Talvez, uma hipótese, Abel tenha dito: rapaz, você não foi aceito, quem foi aceito fui eu. Eu sou o cara. Caim se irritou e meteu uma paulada nele, uma pedrada, ninguém sabe exato. Acredito eu que foi um pedaço de pau. Não dá para explicar tudo aqui o porquê. E nessa discussão, Caim mata Abel. E aí vem o Senhor de novo e diz a Caim: onde está Abel, teu irmão? Irmãos, Deus sabia o que tinha acontecido? Claro, mas Deus sempre vai nos confrontar no nosso pecado, nas nossas decisões erradas. Lembra que ele perguntou a Adão: onde estás? Ele pergunta agora: onde está seu irmão? Por quê? Porque o pecado de Adão foi contra ele mesmo. O pecado de Caim foi contra o seu irmão. O pecado de Adão foi contra ele próprio. O pecado de Caim foi contra seu irmão Abel. Então o Senhor não pergunta: cadê você? Ele pergunta: cadê seu irmão? Aí ele responde de uma forma grosseira: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui tem um erro de tradução, tá? A palavra que aparece aí, sangue, era está no plural no hebraico, tá? Ela está no plural. Ela deveria aparecer aí no plural, ok? Mas na hora que foram traduzir, na hora que foram traduzir, botaram só sangue, mas é sangues. Sangues. Por que, pastor Alex, sangues? Porque, meus amados, a Torá entende que eu não sou só eu. Eu sou a somatória dos meus antepassados e um pilar resumido dos meus descendentes. Ou seja, dentro de mim existem sementes. O nome sêmen vem de Shemen, de semente. Por isso que o homem tem o sêmen e a mulher tem os óvulos. Então eu tenho sementes para formar gerações. Eu tenho um filho, meu filho vai ter outro filho, ou filhos, que terão filhos e filhos e filhos, e assim, descendência após descendência. Então, quando Caim mata Abel, ele não mata só Abel, ele mata toda uma descendência. Por isso que aqui no original é sangues. Os sangues do teu irmão clamam a mim desde a terra. Caim não matou um homem só, ele matou toda uma descendência.
Aí o Senhor volta para ele e diz: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante. Eu não gosto dessa palavra que está aí. A palavra correta é fugitivo e errante andarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha que interessante, ele agora toma consciência do que ele fez, da proporção. Eis que hoje me lanças da terra, da face da terra, e da tua face me esconderei. Guarde isso aqui, hein? E serei fugitivo e errante, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, o que é que matar Caim? 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e entrou na terra ao lado oriental. E vamos explicar isso aqui, que é a primeira coisa. Caim agora entende a proporção que ela fez, que ele fez, e ele entende que ele vai morrer. Mas existem outras pessoas que não nasceram as mulheres, só que as mulheres não são narradas na Bíblia. Tá? Adão e Eva viveram muitos anos. A expressão de Eva, o Senhor é um varão, significa que tinha filhas, ela tinha tido outros partos. Como é que você prova isso? Capítulo 3 diz o quê? Multiplicarei a dor de parto, ou seja, como é que eu multiplico uma coisa que eu não sei o que é? Então eu já tinha parto, provavelmente com quase nenhuma dor, e agora o Senhor multiplica para que a mulher sofra no parto, para ela entender o vínculo com o filho, que todos os filhos têm a mesma dor de parto, para que não haja acepção de filhos, para que não haja um filho melhor que o outro. A mulher sofre no parto de qualquer filho. Esse é o conceito rabínico por trás da dor de parto. Então, é o mesmo sofrimento para qualquer um. Então, Caim tinha irmãs, teve relação com elas e teve filhos. E esses filhos já tiveram irmãs, tiveram outros filhos, e assim foi a civilização se desenvolvendo. Mas aqui tem algo muito interessante ainda. O Senhor disse: qualquer um que matar será 7 vezes será castigado. Aí, daqui a pouco, nós vamos ver a relação que isso tem com a nossa vida hoje. Porque o final do verso 15 diz: e pôs o Senhor um sinal para que não ferisse qualquer que eu achasse. Gente, durante séculos eu vejo pessoas falarem aí, durante anos, décadas, o sinal de Deus foi uma maldição. Não foi. O sinal de Deus não foi uma maldição para Caim, não. O sinal de Deus foi uma bênção. Foi para preservar a vida de Caim. Mas ele não tinha que ser punido. Ele não sabia o que era matar, o que era assassinar, ele não sabia. Então, quando ele agrediu o irmão, Deus sabia que a intenção dele era agredir e não matar. Por isso que Deus não matou Caim. E Deus coloca o sinal para quê? Guarde isso agora, aí pega isso é para a sua vida. Muitas vezes você tem um sinal em você, uma limitação, algo que às vezes te envergonha, como Paulo tinha, que era a própria arrogância dele. O que é que qual era o espinho na carne de Paulo? Está lá escrito. É só você ler o texto. Para que eu não me ensoberbecesse com as tamanhas revelações que tem, o Senhor botou um Satanás para me esbofetear a cara. Está lá, é só ler. O espinho na carne de Paulo era a sua arrogância, sua prepotência. E Caim recebe um sinal. Qual era o sinal? Ninguém sabe. Existem várias interpretações, eu não vou mostrar nenhuma delas, que é um debate rabínico. Mas fato é que essa marca protegeu ele. Para quê, pastor Alex? Para dar a ele o mesmo que eu e você temos. A chance de arrependimento.
Porque se Caim chegasse em qualquer cidade, ele ia ser morto. E Deus colocou um sinal dele: ninguém toca em Caim. Eu vou dar a ele a chance de se arrepender, eu vou dar tempo para ele. E Caim ficou 6 gerações com o coração duro e não se arrependeu. E morreu. Esse mesmo sinal de Caim pode ser ilustrado pelo sinal dos umbrais lá no Egito. Quando o anjo do Senhor ia passar, você acha que Deus mandou botar o sangue do cordeiro nas portas? Por quê? Porque o anjo ia matar a todo mundo, porque ninguém prestava ali, meu irmão. Era todo mundo nascido no Egito, não esqueça, eles ficaram 400 anos lá. Não tinha mais ninguém nascido na terra de Israel. Era todo mundo nascido no Egito. Judeus, mas lá do Egito. Povo de coração duro, povo torto. Deus ia matar todo mundo. O anjo ia passar-lhe a espada. Deus dizia: bota um sinal aí, não vale nada, mas bota um sinal para não morrer. É a mesma coisa com Caim, a mesma coisa comigo e com você. O que está sobre nós é a marca do Senhor. Porque se Deus tirar esse sinal de nossa vida, morre você e eu, na hora. O anjo está doidinho para puxar a espada. Porque ninguém aqui presta nessa terra. A Bíblia diz: não há um sequer digno, nenhum. O que tinha ele levou, Enoque. A Bíblia diz que andou com ele, o Senhor o levou. Então, às vezes, aquele problema que Deus lhe deu na sua vida, seu espinho na carne, sua debilidade, sua deficiência, sua limitação, é para lhe dar a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus erros. E aí vem, conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz a quem? Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Preste atenção nisso. Qual era a ordem de Deus para Caim? Seja errante. O que é que Caim faz? Cria uma cidade, um lugar estático, para devagar, não ia mais devagar. O homem desobediente, meu Deus do céu, Deus manda A, ele faz B. Que homem tenebroso. Por quê? Porque ele queria posses. Lembra o nome dele é Caim? Ele quer ter posses, ele quer construir um império. E aí o texto diz: e Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Esse aqui não é Lameque de 7, não. E eu vou ler para você entender. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá, e Ada deu à luz a Jabal, ele foi pai dos que habitam em tendas e gado. E o nome do seu irmão era Jubal, daqui a pouco eu vou explicar esses nomes todos, hein? Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã, preste atenção nisso, a irmã de Tubal-Caim foi Noemá. Em outras traduções, Naamá. Ok? Meus amados, Naamá não aparece aqui à toa. Você percebe que só tem nome de homem e do nada aparece o nome de uma mulher? Naamá. E a irmã, está dizendo que é mulher, de Tubal-Caim foi Naamá. Naamá significa beleza, sedução. É um nome extremamente interessante para estudar nas Escrituras. Encanto. Olha que coisa interessantíssima para nós. E aí, olha o que vai acontecer agora. Eu vou explicar tudo. Disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. No caso, vingado. E Lameque 70 vezes 7.
é exatamente a frase que Jesus fala para Pedro quando Pedro questiona em Mateus 18, 22. 21, Senhor, quantas eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7. Por quê? Agora você vai fechar o raciocínio. Caim e Abel estão dentro de nós. Nós temos as duas essências. A essência para a posse, para conquistar coisas sem Deus, e a posse para só se encostar em Deus e não querer fazer nada. Quem não queria estar agora numa ilha, tomando água de coco, comendo um queijinho, assadinho, com uma garapa por cima, um melado, só tomando um ventinho, sombra e água fria, todos nós. Mas não é assim que Deus quer. Essas duas essências estão dentro de nós. Nós precisamos equilibrá-las. Caim tinha um lado ruim, mas também tinha um lado bom, esforçado, trabalhador. Abel tinha um lado bom? Tinha. Queria as coisas do Senhor, era um cara organizado, cuidava das ovelhas, mas o lado ruim dele era encostado, devagar, cara complicado. E aí, quando Pedro pergunta, Senhor, e aí? Eu devo perdoar ou não? A resposta de Deus é enfática. No primeiro nível, as pessoas não entendem, mas usando o pardês, que é a técnica de interpretação judaica, você percebe, ali não está se falando de perdão, se eu perdoo ou não, ali está se definindo linhagens. Se você, Pedro, é da linhagem de Lameque, você vai se vingar. Mas se você é da minha linhagem, você vai perdoar, porque é impossível você ser da linhagem de Jesus e você manter o seu coração na vingança. Então não é uma questão de querer ou poder perdoar, é uma obrigação. Perdoar não é sentimento, perdoar é um mandamento, são duas coisas diferentes. Eu não sinto para perdoar, eu perdoo para depois eu sentir. É igual amor. O pessoal diz assim: amor é um sentimento. Não é, nunca foi. Senão Jesus também estaria sendo indigno quando ele diz: amai ao teu próximo. E se eu não sentir, eu não posso depender de sentir. Ali a palavra amai está no tempo presente perfeito. Ou seja, você tem que tomar essa decisão. Amor é uma decisão. Como perdoar também é uma decisão. Eu não sinto, não, meu irmão. Eu decidi perdoar. Porque, preste atenção, o perdão não é para o outro, querido. Quando você perdoa o outro, você não está liberando o outro, você está liberando a sua alma. Sabe por quê? O outro que te fez mal não está nem mais aí para você. E você fica o dia inteiro remoendo, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro remoendo aquilo que a pessoa fez contra você. Você está aprisionado, acorrentado pelas lembranças da mágoa. Então, quando você decide perdoar, você se liberta, você quebra essas correntes e você segue a sua vida. Deixa para lá, Deus te abençoe, segue teu caminho, irmão. Porque perdoar não é caminhar junto, não, filho. Perdoar não é continuar junto, não. Perdoa, vai lá, segue seu caminho. Eu vou seguir o meu, tá perdoado. E aí, olha o que acontece agora, depois dessa confusão toda, olha o que Deus faz. Tornou Adão a conhecer sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, Seth, em hebraico. Porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Seth nasceu também um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Presta atenção. Essa invocação aqui não é para o bem não, viu? Peraí, mas na linhagem de Sete? É. Mas aqui você precisa entender que o pecado se proliferou tanto na linhagem de Caim que afetou até mesmo a linhagem de Sete. Daqui a pouco você vai ver. E quando vem Enosh, eles começam a clamar porque não é clamar, adorar o Senhor, é clamar porque a situação estava feia. É clamar porque o pecado estava abundante.
é clamar porque a situação estava difícil. Então eles não tiveram outra alternativa senão começar a clamar pelo Senhor, para que o Eterno fizesse alguma coisa. E é aqui que eu quero entrar com vocês. E um dos pontos, para mim, que são mais fantásticos de hoje, nos primeiros minutos aí que nós temos. Se bem que já passou do meio, né? Já estamos indo aí para o final. Mas o fato é que cada nome desse aí não está aí à toa. Existe uma mensagem. E eu anotei aqui, eu fiz a junção das palavras. Claro que todas partindo de Adão, né? Eu vou começar pela linhagem de Caim. O homem terreno, Adão, busca as posses como Caim, inicia uma cidade para si, Enoque, mas se torna rebelde, que é o nome Irade, e ferido por Deus, Meujael, tentou apagar o divino, Metusael, caiu em desespero, Lameque, gerando cultura e artes, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Só separa Tubal-Caim que eu vou explicar separado. E na sua beleza prosperou na mar, mas sem espírito. Percebe? É isso que esses nomes, cada nome tem um significado, é uma história, gente, sendo contada. Agora a linhagem de Sete. A partir de Adão, o homem ganha um fundamento, que é Sete, espiritual, reconhece a sua fragilidade, Enos, que sozinho eles não davam conta, precisaram clamar ao Senhor, criou raízes, Canaã, aprenderam a louvar, Malalel, desceu para o vale do sofrimento, Jared, e pôde andar com Deus, Enoque. Então veio o juízo, Matusalém, e o clamor por alívio, Lameque, até que surgiu o descanso, Noah. O nome Noah é descanso. Então perceba que a partir de Adão, duas linhagens se desenvolvem, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Interessante é que olha como começa o capítulo 5, que nós vamos estudar a partir de agora. Esse de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Todos nós somos abençoados, meus irmãos. E por que nós nos corrompemos pelos princípios que eu falei antes do que está no seu coração? Quais são os seus princípios? Os de Caim ou os de Abel? Os princípios da dependência da sua força, daquilo que você constrói, dos seus bens, das suas posses, ou daquilo que o Senhor provê? Perdão. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, e ele começa a narrar a descendência. E vai narrando. E aí, no final, ele diz: viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Perdão, 777, percebe? O 7 é o número da perfeição de Deus. Lameque foi um homem que teve uma vida impecável. E era Noé da idade de 500 anos. Guardem, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós vamos tratar disso na próxima aula. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé.
3 filhos, assim como Caim, assim como Adão. Olha que interessante. Adão gerou Caim, Abel e Sete. Noé gerou Sem, Cão, que até parece. Sem, Shem, lembra Shef, Shet, Shem. Cão lembra Caim e Jafé não lembra tanto, mas ele está atrelado mais Ravel, ok? Javé, Ravel. Até parece um pouquinho, porque também foi um pouco insignificante. Nas tábuas do mundo, fica claro que Shem fica no Oriente, Cã vai para a África e Jafé vai para a Europa. Chama-se Tábua das Nações, ok? Isso é muito interessante você saber, porque muitas vezes nós não temos a noção disso no dia a dia. Como é que os povos foram distribuídos? E eu criei aqui uma tabela, estou esperando só abrir para vocês, mas enquanto isso eu vou explicando que essa divisão ela vai ocorrer lá em Noé, como nós vamos ver na semana que vem, por causa de um probleminha, de um pecado. E já adiantando um pouco, muitas vezes os nossos pecados dividem a nossa família. É um outro cuidado que nós temos que ter, sabe? Muito cuidado, porque as nossas decisões, irmãos, por vezes, não é sempre, mas por vezes, nossas decisões, elas machucam pessoas da família, elas ferem pessoas da família, e isso faz com que a gente acabe destruindo muitas vezes todo o nosso lar, sabe? E, assim, no meu modo de ver, todos nós precisamos pensar não só em nós, mas naquilo que nós vamos deixar para os que vêm depois de nós. E a gente não tem noção. E eu vou te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha visto. Eu criei isso aqui há alguns anos já. Eu quero te mostrar agora. Cadê? Aqui. Onde é que exibe? Aqui. Preste atenção. Esse é o gráfico de Adão até Judá. Ok? Preste atenção. Noé viveu até o dilúvio, 500 anos, está aqui. Ó. E depois, Noé viveu tanto, está lá na sua Bíblia. Pode ler, vamos ler aqui. 500 anos gerou Noé, Cã, Sem, Jafé. Aí eu vou para o capítulo 6, só para pegar uma introdução. Aí não vai dizer aqui. Aqui agora eu não quero falar desse capítulo agora. Mas quando você lê a partir do capítulo 6, você vai ver que Noé viveu muitos e muitos anos. 600 e tantos anos. Ok? Mas preste atenção que eu quero chamar a atenção. A gente lendo a Bíblia, a gente não percebe. Mas Noé viu Sem, Cã, Jafé, ele viu Arfaxad, ele viu Selá, ele viu Éber, ele viu Peleg, ele viu Reu, ele viu Serug, ele viu Naor, pai de Terá, Terá, pai de Abraão. Está aqui, ó a linha, ó a linha, ó a linha. Ele viu Abraão, filho. Noé viu Abraão. Gente, você já imaginou? Abraão conheceu Noé. Era ancestral. Ele viu Noé. Seu filho, Shem,
Ele viu Abraão também, viu Isaac, ele viu Jacó. Só não deu para ver Judá, mas Jacó ele viu. Ô Alex, como é que você sabe que eles viram? Porque naquela época o mundo não era tão grande, então as pessoas viviam em vilas. Então era muito fácil você ver, visitar um ao outro. A Bíblia não cita, meu filho, a Bíblia não cita um monte de coisa. Mas você não pode ser tão limitado intelectualmente que você não consiga conceber que uma vila que está a 3 quilômetros de distância do outro, ele não possa vê-lo. A Bíblia fala várias vezes, viagem de um dia, 10 quilômetros em média. Então, perceba que as decisões que você toma aqui, como Shem, vão interferir por várias gerações até Jacó, e até mesmo depois de Jacó. Como é que você toma essas decisões? Como é que você decide as coisas na sua vida? É preciso tomar cuidado. É preciso saber o que você está fazendo. É preciso calcular a sua reta. Eu sempre tenho falado para os amigos sobre plano de voo. Todo piloto, quando ele vai sair de uma cidade para outra, quando ele vai viajar, para ele poder pegar ali o avião, ele tem que apresentar uma coisa chamada plano de voo. E nem eu e nem você fomos ensinados disso na vida, na escola, nem na igreja. A gente só vai vivendo. Ninguém nos ensina que tem que ter um planejamento. Ninguém nos ensina que a gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida, ainda jovens. Ai, Deus, a Bíblia é clara: o homem faz planos, o seu papel é fazer planos. Agora, quem dá a direção é o Senhor, a resposta vem do Senhor. Mas nós temos que fazer planos. E nós muitas vezes pecamos nisso, nós não fazemos planos. Vivemos como aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu quero voltar aqui a falar sobre isso, sobre os nossos filhos. Caim foi criado como um menino mimado, que tinha tudo, inclusive a subserviência dos pais, que pelo seu próprio erro achavam que eram indignos, já que Caim era perfeito, né? Não tinha pecado, não no conceito que a gente tem hoje de pecado hereditário. Naquela época não existia esse conceito. Para Adão e Eva, eles erraram, mas o filho não. Abel era um Zé Ninguém, como você trata seu filho, que às vezes não é o que você quer, às vezes não faz o que você quer, que muitos pais querem se completar, querem se realizar nos seus filhos. Ah, eu não fui jogador, meu filho vai ser. Eu não fui médico, meu filho vai ser. Eu não fui advogado, meu filho vai ter que ser. Vai ter que ser, não, irmão. Ele tem que ser o que ele quiser ser e o que Deus quiser. Aí, se ele quiser ser tocador de violão na praça, deixe ele. Oriente como pai. Mostra ele, meu filho. Esse caminho não vai lhe dar muita coisa, mas se ele quiser, você vai fazer o quê? O seu papel como pai é mostrar as opções e as consequências prováveis das decisões que seu filho tomar. Ó, meu filho, se você quiser ser artista de rua, você vai viver na chuva, no sol, vai ser maltratado muitas vezes, ignorado como ninguém, vai ganhar pouco, vai ter uma vida limitada. Mas veja como a vida é engraçada. É... Tem um cara na Itália, eu não lembro o nome dele agora, que ele toca sax. E ele é extremamente famoso. Eu não lembro o nome dele agora. E ganha muito dinheiro. E ficou rico tocando sax. Ah, Alex, é 1 em 1 milhão. Como todas as profissões.
Claro que tem algumas profissões que vão ser mais favoráveis a ganhar dinheiro, mas a pergunta é isso que seu filho quer? Ou é o que você quer? Você não fez o que você queria da sua vida? Não, eu fiz o que meu pai queria. Aí é um problema seu com seu pai. É uma frustração sua. Não transfira a sua frustração para o seu filho. Não cause um deslocamento, que além de se ferir, você vai ferir seu filho. É um problema interior, é um problema seu, que você precisa tratar. Não é seu filho que tem que curar essa ferida dentro de você. Oriente, mostre. Eu particularmente, dando meu testemunho, eu proporcionei tudo que eu pude para o meu filho. Inglês, informática, tudo. E ele fez as escolhas dele. Eu sempre deixei ele livre. Mostrava, se for por esse caminho, pode dar isso. Se for por aquele, pode dar aquilo. Se for por esse aqui, ele escolheu o caminho dele. Hoje ele é engenheiro de software, graças ao Eterno. Mas eu dei liberdade. O Senhor te dá liberdade para você fazer suas escolhas. Agora ele te orienta. Se você não fizer direito, fizer errado, fizer algumas coisas, você vai pagar o preço. Meus amados, toda escolha tem um preço. Não importa se a escolha é boa ou má. Tudo tem um preço. Nem a graça foi de graça. A Bíblia diz que foi pago um alto preço, preço de sangue, para que eu e você tivéssemos a paz, a misericórdia, a salvação. Então, quando eu olho para essa tabela cronológica, que eu vejo esses homens que de Adão até chegar ali em Judá, tomaram decisões, fizeram escolhas, tentaram de alguma forma preservar o nome do Senhor, eu me pergunto, quais são ou quais têm sido as nossas escolhas? Elas são escolhas dignas ou indignas diante do Altíssimo? O que é que eu tenho deixado para o meu filho, para o meu neto? Esse projeto aqui, o Lehaim, que significa para a vida, como eu já expliquei, é uma brahá, é uma bênção que é proferida até hoje, que Jesus proferiu na Bíblia. Ela não é uma coisa para eu ganhar dinheiro, tanto que é de graça. É uma tentativa minha de deixar para amigos, irmãos, colegas, pessoas conhecidas e desconhecidas, mas principalmente para meu filho, que foi treinado por mim, e para o meu neto, um conhecimento. Eu não sei se eu verei meu neto, meu bisneto, mas eles vão poder me ouvir como vocês me ouvem, me ver de novo, aprender um pouquinho que seja. E eu estou fazendo isso para eles, para vocês. É a minha carta de testamento. Um dia, quem sabe, pode ajudar alguém. De repente, pode abrir várias mensagens para você que é pregador, pregadora. Pode ajudar você nas suas decisões familiares. Pode trazer uma revelação nas escrituras que transforme a sua vida. Eu não sei. Eu estou apenas fazendo aquilo que meu coração me orienta a fazer. Então, muito cuidado com a relação que você tem com seu filho. E para encerrar, eu quero falar uma coisa. Olha só, preste atenção nisso. Essa história de dizer eu trato meus filhos iguais está errado. Cada filho é uma pessoa diferente, com temperamento diferente, tá? Tem filho, se você quiser abraçar, ele abre, mas peraí, tanto abraço. Já outro, se você não abraçar, chora, sofre, que você não abrace. Tem filho que, se você falar muito duro, ele fica triste. Já tem filho que você fala mole, ele dá risada na sua cara. Tem filho que não se importa em sair com você, mas tem filho que anseia estar com você. Tem filho que você tem que ser um pouco mais complacente, não demais, mas tem que ser. E já tem outros filhos que você tem que jogar duro.
Senão vai querer acordar 11 horas da manhã, meio-dia. Trate o seu filho com a ótica do respeito que cada pessoa merece. Ele é seu filho, mas ele é um indivíduo. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa que tem gostos, vontades, desejos, fantasias, sonhos, assim como você. Ele também tem temperamento, pode ser parecido ou muito diferente do seu. Nunca trate os filhos como iguais, porque eles não são. Ah, mas a gêmea e Vitalino são idênticos, por fora, talvez. Mas aqui, ó, na alma, na psique, são totalmente diferentes. Pode perguntar qualquer gêmeo aqui. Temos até um casal de gêmeas aqui. Casal não, temos um par, desculpe. Temos um par de gêmeas, Jeane e Joseane. Muitos temperamentos, muita parte do temperamento delas parecida, outros diferentes, não são idênticas. Então, para com essa ideia de tratar todo mundo igual. Tome a responsabilidade da sua família. Não seja como Adão. Ah, eu errei. Errou, mas não importa. Você é o líder, você é o pai, você é a mãe. Os filhos têm que te obedecer. Lembra lá? 1 Timóteo capítulo 3, quem lembra? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra de um coração, seja antes marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, que mantenha seus filhos sobre a disciplina. Mantenha os seus filhos na disciplina do Senhor. Ah, meu filho não quer ir na igreja, vou deixar em casa. Dá rasta, leva. Porque filho não se governa. Quem governa é pai e mãe. Até fazer 18 anos. Cabe a você orientar, mostrar o caminho. Por isso que o texto é: ensina ao pequenino no e não o. O é dizer, olha ali, ó. No caminho é caminhar com ele. Meu filho, vamos para a igreja. Ah, meu pai não quer mais, vai, bora. Pai te ama, vamos junto. Ô, meu pai, estou cansado, bora, eu te ajudo. Levanta, vem, segura aqui minha mão. Você não faz obra social, você não ajuda os outros, por que que não ajuda seu filho? Sua filha? Cuidado, cuidado, para você não estar criando rivalidade entre seus próprios filhos. Cuidado para você não fazer com que o filho tenha marcas, dores de um pai ou uma mãe, como eu já ouvi de uma moça chorando que os pais amavam o irmão mais velho e que para eles ela não era ninguém. Cuidado, porque são marcas que doem e doem muito. Eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que nos ouve ou nos ouviu hoje que sabe exatamente do que eu estou falando, que já foi ferido por um pai, por uma mãe, porque gostavam mais de um filho ou de uma filha. Cuidado, meus amados. Eu espero que você, como pai, como mãe, não cometa os mesmos erros que Caim, ou melhor, que Adão cometeu com Caim e Abel. No caso de Sete, ela entende, a mãe entende. Ela é muito clara quando ela fala de Sete. Quando ela diz, olha, é, gerou, verso 3, capítulo 5, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ele agora é parecido comigo. Caim agora para de ter vergonha de ter pecado. O Adão. Adão para agora de ter vergonha de ter pecado. Adão agora para de se culpar. E ele entende que a desgraça que se abateu sobre a sua família
foi porque faltou a ele a postura de líder, de pai. Ele disse: não, ele agora é minha semelhança. Eu sou o pai, ele vai parecer comigo. E o que que acontece com Sete? Se torna um representante de Deus na terra, assim como Adão era no início. Percebe? Por isso que lá na frente você vai ver que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Aqui em Adão é diferente, é semelhança e imagem. Tá? Ó, inverte. Por quê? Porque a semelhança tem a ver com o caráter. Deus fez o homem primeiramente físico e depois deu caráter. Adão quer primeiro formar o caráter do filho. Forme o caráter do seu filho, da sua filha, que seja honesto, decente, que busquem ao Senhor. Depois você se preocupa com a aparência, com o resto. Mas primeiro, a semelhança de caráter, de índole, para que eles possam realmente ser dignos do nome que eles carregam sobre eles. Amém? Meus amados, muito obrigado até aqui. Eu não quis entrar no capítulo 6 porque a aula que vem será um pouco mais longa, talvez uns 15, 30 minutos a mais, porque é um assunto profundíssimo e eu não tinha como estender hoje. Mas eu já alerto uma coisa: infelizmente, eu não tenho como dar 100% do que eu gostaria aqui, porque senão ficaria muito extenso. Então, eu faço um grande resumo e tenho que deixar de 50% a 80% de fora, porque o tempo não permite, tá? Meu sonho seria realmente um capítulo por domingo, mas eu sei que aí ninguém aguentaria, porque só Gênesis seria um ano. Quer dizer, é assim na sinagoga, né? Mas brasileiro é complicado. Eu já tentei fazer outras vezes e sempre o povo abandona no meio porque não aguenta. Um ano em Gênesis, imagine. 6 meses em Levítico. 6, 7 meses em Levítico. O povo não aguenta. Às vezes até mais, até um ano em Levítico já se levou. Então, meus amados, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo domingo, a partir de Gênesis 6. Shalom Aleichem. Que a paz do Altíssimo esteja com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.